Em meio à densa escuridão da ignorância, que por vezes parece envolver a trajetória humana, certas figuras emergem como pontos de luminosidade intensa, capazes de alterar o curso da percepção sobre a própria existência. Entre esses vultos, dois se destacam por sua influência profunda e, à primeira vista, irreconciliável. Um mestre que andou pelas terras do Oriente Médio há 2 milênios e um pensador que, no continente europeu, desafiou as bases da civilização ocidental no século XIX. A narrativa que se desdobra busca não avaliar os homens por trás dos nomes, mas sim mergulhar na essência de seus legados, naquilo que deixaram como alimento para o espírito e para o intelecto. Há uma atmosfera de reverência e, ao mesmo tempo, de inquietação ao se observar como essas duas trajetórias cruzam o tempo. Enquanto um é frequentemente associado à fundação de uma fé que moldou impérios, o outro é visto como o martelo que tentou quebrar essas mesmas estruturas. No entanto, ambos são tratados aqui como bússolas em um mar de incertezas. Faróis que, cada um à sua maneira, tentaram iluminar o que significa ser verdadeiramente humano. A proposta é observar essas luzes sem se deixar cegar por dogmas ou preconceitos, como alguém que observa o fogo não para ser consumido por ele, mas para se aquecer e enxergar melhor o caminho. Existe uma distinção clara entre o que essas figuras pretendiam e o que as instituições fizeram de seus nomes. O legado de um foi muitas vezes sequestrado para manipular sensibilidades e mentes, enquanto o do outro foi frequentemente mal compreendido como puro niilismo. A tensão central que se apresenta é o abismo intransponível entre a visão original de um sonhador da Galileia e o edifício rústico erguido sobre o seu sofrimento. Ao mesmo tempo, surge a figura do filósofo europeu como o único observador moderno suficientemente livre para lançar uma crítica visceral, ainda que possa ter se distanciado da realidade histórica do que realmente ocorreu naqueles dias distantes. Ele agiu como alguém que usa lentes particulares, capazes de enxergar o que ninguém mais ousou ver, movido por uma coragem desprovida da infecção da crença. É nesse cenário de contrastes e sombras que a investigação começa, lançando a pergunta sobre quem foram realmente esses agentes e o que suas vozes ainda têm a dizer ao mundo que parece ter estagnado em velhas fórmulas. O convite é para uma jornada que não busca agradar, mas sim provocar um mergulho profundo naquilo que define a nossa ancestralidade e o nosso propósito. O palco onde a vida se desenrola não é apenas o cenário físico de planetas e estrelas, mas sim o psiquismo de cada ser vivo, o espaço mental onde a existência efetivamente acontece. A história da humanidade, vista sob essa ótica, é uma cronologia de agentes que expressam a vida universal de formas variadas, alguns seguindo o fluxo comum e outros rompendo com as expectativas de sua espécie. Para compreender o impacto de figuras como o mestre Galileu e o filósofo alemão, é preciso situá-los em um contexto de ancestralidade que muitos consideram mitológica, mas que guarda as chaves para entender a natureza do psiquismo humano. No continente europeu e nas terras áridas onde o cristianismo nasceu, o que se observa é uma luta constante entre a busca pela transcendência e as amarras da mediocridade. Existe uma tendência natural no ser humano de se agrupar em rebanhos, buscando segurança em crenças viciadas e em favores divinos, o que ao longo dos milênios gerou um estacionamento no progresso da consciência. Esse fenômeno não é exclusividade de uma única região ou cultura, é uma marca da condição terrestre. As religiões que se formaram ao redor do mundo, do judaísmo ao islamismo, do cristianismo ao brahmanismo, muitas vezes acabaram por criar rebanhos frágeis, focados em milagres e curas, em vez de impulsionar o indivíduo em direção à sua própria potência. O ambiente espiritual, observado de uma perspectiva mais ampla, revela que esses agrupamentos se tornaram, ironicamente, um dos principais problemas a serem solucionados no campo da evolução.
A fé, quando desprovida de questionamento, torna-se uma âncora que impede o avanço em direção ao desconhecido. É nesse mundo de obviedades religiosas de mau gosto que surge a necessidade de uma transvaloração, de um olhar que consiga separar o veneno do mel. A história nos mostra que, enquanto muitos agiram com as melhores intenções, sempre houve aves de rapina prontas para misturar ódio e perversão sob o manto de nomes sagrados. O desafio proposto é, portanto, não apenas observar o passado, mas entender como essas correntes de pensamento influenciam a base dos valores atuais. Seria mais produtivo seguir as convenções de um ou a inquietação de outro? A resposta não é simples e exige que se encare a possibilidade de que o que chamamos de Deus nas mitologias e religiões seja algo muito diferente da deidade suprema e incognoscível. O cenário está montado para um embate de ideias que desafia a própria noção de sagrado e nos obriga a questionar se estamos prontos para conduzir a nós mesmos ou se continuaremos esperando por um pastor que nos guie. No centro dessa exploração estão dois personagens que, embora separados por milênios, compartilham uma característica enigmática: o modo como falavam de si mesmos e a consciência do que julgavam estar realizando no mundo. O mestre da Galileia, em suas afirmações mais profundas, colocava-se como o caminho, a verdade e a vida. Uma postura que desafia a lógica comum e sugere uma conexão direta com uma fonte de autoridade superior. Ele parecia, aos olhos de muitos, tentar erguer um rebanho em torno de seus testemunhos, uma estrutura que serviria de guia para aqueles que buscam o Pai. Por outro lado, o filósofo alemão, séculos depois, apresentava-se de forma radicalmente diferente. Ele não desejava seguidores nem pedia que ninguém tomasse partido em seu favor. Ao contrário, sugeria que uma dose de curiosidade irônica seria a postura mais inteligente diante de sua existência estranha. Ele clamava pelo fim do rebanho, por uma humanidade que pudesse se libertar das aquisições fáceis de uma religiosidade paralisante. Esses dois personagens representam polos de uma tensão existencial. Um que parece oferecer o abrigo da verdade e outro que exige a liberdade do questionamento. O mestre Galileu é visto por alguns como um revolucionário cujo sentido original jamais foi plenamente compreendido. Alguém que operava em uma esfera de aprendizado e trabalhos redentores que transcendem a visão puramente histórica. Já o pensador do século XIX é a voz que move a consciência pela inteireza de seu conteúdo e pela coragem de produzir uma obra vasta a partir de um corpo fragilizado. A tensão aqui não é apenas filosófica, mas profundamente humana. Enquanto um parece focar na ternura e nos postulados eternos, o outro lança desafios, retira tesouros das trivialidades e destrói o aspecto pseudo-sagrado das tradições. O conflito central que começa a se desenhar é o papel do ser humano diante dessa mediocridade cósmica que parece afligir a criação. Seria o homem uma barreira solitária contra essa decadência? Alguém dotado de uma vontade de potência capaz de sobreviver e decifrar a realidade? A narrativa sugere que a função do ser terrestre vai além da simples existência. É preciso perceber as feridas do Criador e de sua criação, memorizar os padrões de avanço e repassar as informações refinadas para toda a rede viva universal. Este é o início de um movimento que busca dar novos nomes às velhas dores e encontrar um porto seguro em uma filosofia que está sempre inacabada e em crescimento. O sinal da pequenez, tão comum nos arrebanhados, começa a ser confrontado por uma nova consciência que exige que cada indivíduo se torne o mestre de sua própria senda. À medida que a análise se aprofunda, a aposta emocional e intelectual aumenta. Não se trata apenas de comparar duas figuras históricas, mas de entender um movimento de consciência que pode alterar a ressonância da própria espécie humana.
O filósofo alemão, com seu estilo afetado e sua escrita visceral, deu início a um campo de resistência contra a mediocridade que, décadas depois, começa a produzir marcas vibratórias reais no inconsciente coletivo. Esse campo de resistência convida tanto os esclarecidos quanto os que ainda se sentem parte do rebanho para uma ressignificação total do valor da vida. A ideia de que a tragédia pode deixar de ser trágica em certas alturas da alma é um conceito que eleva a discussão a um novo patamar de intensidade. O que serve de bálsamo para o tipo superior de humano pode ser veneno para o tipo menor. E essa distinção é fundamental para compreender a dinâmica do progresso humano. A narrativa nos leva a considerar que a decadência do corpo, muitas vezes vista como uma fatalidade biológica, pode ser interpretada como uma falha no próprio projeto da criação, uma marca de incompetência divina que impõe o apodrecimento pela entropia. O filósofo, lutando contra enxaquecas debilitantes e vômitos penosos, usou sua própria vontade de saúde para moldar sua filosofia. Ele transformou seu martírio físico em uma clareza dialética que lhe permitiu examinar friamente conceitos que outros, mais saudáveis, jamais ousariam tocar. Essa transvaloração de todos os valores não é apenas um exercício intelectual. É uma praxis que nasce do vivido, do sofrimento real e da superação constante. A tensão aumenta quando percebemos que a verdade, para nascer, exige o que a maioria chama de mal. A ousadia forçada, a desconfiança longa e o não cruel que corta o vivo. Enquanto isso, a figura do mestre da Galileia permanece no horizonte como alguém cujas palavras aretalógicas parecem contradizer a necessidade humana de autoafirmação, criando um paradoxo que desafia a compreensão. Ele falava de um perigo em dar testemunho de si mesmo, enquanto o pensador alemão fazia do autotestemunho a base de sua revolução de um homem só. O que está em jogo é a própria definição de verdade e como ela é criada a partir das sementes do conflito e da desconstrução. A humanidade é convocada a decifrar essa realidade complexa, produzindo informações refinadas que possam ser compartilhadas através do entrelaçamento quântico e do progresso mental. O movimento está apenas começando e a sensação de que algo grandioso está para ser revelado torna-se quase inevitável. Dentro do labirinto de reflexões que o filósofo alemão construiu, existe uma obra que serve como um último suspiro antes do mergulho definitivo no abismo da saúde precária. Nela, ele se permite mostrar sua face mais livre e ousada, lançando perguntas que soam como provocações ao senso comum, porque sou tão sábio e porque sou tão inteligente. Essas indagações não nascem de uma vaidade superficial, mas de uma percepção aguda sobre sua própria fatalidade e unicidade. Ele via a si mesmo como um mestre na arte de identificar os sinais de princípio e de ocaso, alguém que conhecia profundamente tanto a vida quanto a morte. A clareza que ele alcançava em meio a martírios físicos era algo quase sobrenatural, uma exuberância de espírito que surgia justamente da fraqueza psicológica mais profunda. Para ele, o ato de inverter perspectivas era o seu exercício mais longo, a habilidade que o tornava um mestre na compreensão da decadência. Ele tomou a si mesmo pela mão e fez de sua vontade de viver a sua própria filosofia. É fascinante notar como ele tratava o apodrecimento celular de seu corpo com cores vibrantes, recusando-se a separar a atitude mental da fragilidade biológica. Ele via a hereditariedade não como um destino, mas como um fator a ser superado. Ao mesmo tempo, ele rejeitava categoricamente conceitos como salvação, imortalidade da alma e o além, considerando-os distrações para as quais nunca dedicou tempo. Para ele, a ideia de um Deus era uma resposta esbofeteada, uma indelicadeza contra os pensadores, uma proibição de pensar.
O ateísmo, em sua visão, não era o resultado de uma análise, mas um instinto, uma curiosidade animada demais para aceitar respostas prontas. Essa postura revela uma camada de honestidade brutal que poucos conseguem sustentar. Ele não buscava ser compreendido pelos seus contemporâneos, os modernos de sua época. Ele sabia que nasceu postumamente e que seu tempo ainda não havia chegado. Ele escrevia para ser diluído, liquefeito, para que seus leitores pudessem, eles mesmos, tornar-se volumosos e trazer à tona tudo o que ele havia pensado até o fundo. A antítese entre pensar e viver não existia para ele. Sua teoria era o fruto direto de sua prática. É nesse ponto que a narrativa atinge uma densidade emocional única, mostrando que a busca pela verdade exige um preço alto, um corte no vivo que poucos estão dispostos a suportar. A transição para uma nova forma de entendimento parece agora mais próxima, mas o caminho é pavimentado por uma solidão intelectual quase absoluta. A narrativa atinge um ponto de complicação profunda quando confrontamos a ideia de que o ser humano é uma peça fundamental em um jogo universal de decifração de falhas. Se a decadência e o apodrecimento são falhas no projeto original, como o filósofo sugeria, então a função humana de produzir informação refinada torna-se um ato de rebeldia cósmica. Essa perspectiva desafia a visão tradicional de que somos criaturas submissas a um Criador onipotente. Pelo contrário, sugere que o progresso tecnológico e mental dos seres é a ferramenta necessária para remanejar os arquivos da rede viva universal. O filósofo alemão, em sua loucura revolucionária, percebeu que a verdade só pode nascer quando tudo o que é considerado mal pelos bons se reúne. Isso cria uma contradição insuportável para o senso comum, que busca no mestre da Galileia um conforto que talvez ele nunca tenha pretendido oferecer da forma como foi propagado. A tensão entre o desejo de ser conduzido, o instinto do rebanho, e a necessidade de conduzir a si mesmo torna-se o nó central da existência. O filósofo nunca pretendeu ideologizar ninguém. Ele defendia que cada um construísse sua própria senda, longe da massificação. No entanto, o sinal da simploriedade ou da pequenez parece estar carimbado na face daqueles que permanecem obcecados por ídolos ou dogmas. O desafio é que essa nova consciência exige uma topografia complexa de áreas inteiras da ciência e da filosofia, algo que poucos têm ao alcance das mãos. O silêncio para o pensador europeu era um instinto oposto à fofoca filosófica tradicional. Ele era breve, exigindo que o leitor fizesse o esforço de se estender. Essa exigência de esforço é o que cria a fricção. A maioria das pessoas prefere a resposta esbofeteada e grosseira do dogma labuta de pensar por si mesma. A complicação se agrava quando percebemos que o tempo para essa compreensão talvez ainda não tenha chegado, nem mesmo para aqueles que se consideram esclarecidos. Vivemos em um estado de ressonância com campos mórficos que ainda estão sendo formados, aguardando o momento em que a espécie humana finalmente aceite o convite para uma ressignificação radical. A ideia de que o mestre Galileu e o filósofo alemão possam ser, de alguma forma, aliados em um projeto de libertação da mente humana, é uma hipótese que desafia tudo o que foi construído nos últimos 2000 anos. Estamos diante de um abismo entre a fé viciada em favores e a vontade de potência que busca a verdade no que é cruel e direto. A atmosfera torna-se cada vez mais carregada à medida que nos aproximamos do entendimento de que a revolução proposta pelo filósofo alemão foi um ato de coragem absoluta contra tudo e contra todos, inclusive contra as divindades estabelecidas. A intensidade da narrativa cresce ao descrever como ele, na ausência de tribunais ou autoridades, elevou-se por conta própria à altura de uma consciência livre.
Ele não buscava os céus das religiões, mas a clareza de quem não se deixa confundir e não confunde a si mesmo. O peso de suas palavras, que ele mesmo descrevia como a linguagem mais concisa e viva já falada por um filósofo, começa a ecoar com uma força inevitável. Estamos diante de um homem que transformou sua decadência física em um trampolim para o extraordinário, que usou suas enxaquecas e vômitos como ferramentas de destilação para o espírito. A pressão aumenta ao considerarmos que a loucura de Nietzsche pode ter sido, na verdade, a única forma de sanidade possível em um mundo infectado pela mediocridade. Ele era o mestre par excellence no assunto do princípio e do ocaso, alguém que aceitava sua fatalidade com uma serenidade exuberante. Enquanto isso, o legado do mestre da Galileia é reavaliado não como uma base para o controle, mas como um testemunho revolucionário que foi distorcido pelas aves de rapina da história. A inevitabilidade de uma transvaloração de todos os valores paira sobre a humanidade, sugerindo que o sistema de crenças atual é um obstáculo que precisa ser superado para que a verdadeira função humana seja cumprida. O ser humano é apresentado como uma barreira solitária ante a mediocridade do Criador caído, uma ideia que abala as fundações de qualquer teologia tradicional. A urgência de decifrar a realidade e produzir informações refinadas torna-se uma missão quase biológica, uma necessidade de repassar os padrões de avanço para toda a rede viva. O clímax dessa reflexão se aproxima, o momento em que o indivíduo deve decidir se continuará a ser um arrebanhado ou se assumirá o risco de ser um revolucionário enlouquecido por sua própria causa. Não há mais espaço para indiferença. A ignorância pode trazer uma cota de benção, mas o preço é o estacionamento evolutivo. O ar está denso com a expectativa de uma revelação que não virá de fora, mas de dentro, da coragem de olhar para o próprio vazio e encontrar ali a semente de uma nova verdade. O ponto culminante dessa jornada intelectual e espiritual ocorre quando as duas figuras, o mestre Galileu e o pensador europeu, encontram-se no território da autoafirmação absoluta. É o momento do ex homo, eis o homem. O filósofo alemão atinge o pico de sua expressão ao declarar que sua existência é uma fatalidade única, um enigma onde ele vive como a mãe enquanto o pai já está morto em si. Ele atinge uma clareza dialética tão fria e refinada que consegue inverter todas as perspectivas, transformando sua vontade de saúde em sua filosofia definitiva. Esse é o turning point emocional. A percepção de que a força não vem da ausência de dor, mas da capacidade de olhar para a decadência a partir da abundância da vida abastada. Ao mesmo tempo, o mestre da Galileia, em seus momentos de maior intensidade, afirmava uma autoridade que nenhum outro ser humano ousou clamar, colocando-se como a personificação da própria verdade. A revelação crítica é que ambos, cada um à sua maneira, representam a ruptura total com o rebanho. O filósofo, ao se perguntar por que é tão sábio e inteligente, não está sendo arrogante, mas reconhecendo sua função como um mestre dos sinais de ocaso. Ele recusa a resposta esbofeteada de um Deus que proíbe o pensamento e assume o ateísmo como um instinto de liberdade. Este é o ápice da revolução de um homem só. A decisão de se elevar à altura de uma consciência livre, sem a necessidade de tribunais divinos ou validações externas. A intensidade da cena é palpável, um homem fragilizado em seu corpo, mas gigante em sua mente, cortando no vivo para que a verdade possa nascer. Ele se torna o símbolo da resistência contra a mediocridade cósmica, o agente que decifra as feridas da criação. A transformação é radical. O que antes era visto como tragédia agora é alimento para o tipo superior de humano. A trajetória do pensamento humano muda para sempre nesse ponto. Não há mais volta para a simplicidade da fé viciada. A clareza que surge desse confronto com o abismo é ofuscante.
O filósofo prova que é possível ser o senhor de sua própria fatalidade, e o mestre Galileu permanece como o revolucionário enigmático cujos verdadeiros objetivos ainda desafiam o entendimento. O mundo visto através dessas lentes nunca mais será o mesmo. A revelação é que a humanidade é a chave para a cura de uma criação imperfeita, e essa cura começa com a coragem de ser único e de questionar tudo. Após a explosão de clareza e o confronto com as verdades viscerais do filósofo alemão, o silêncio que se segue é carregado de consequências. O impacto imediato é a sensação de desamparo para aqueles que dependiam das respostas prontas das instituições. Se o conceito de um Deus tradicional é uma indelicadeza contra o pensamento, o indivíduo vê-se subitamente sozinho no comando de sua própria existência. A onda de choque dessa percepção atinge as bases de todos os ismos religiosos, revelando-os como rebanhos estacionados em uma fé infantilizada. A hall emocional shift é profunda. O medo de não ter um pastor é substituído pela vertigem da liberdade absoluta. O resíduo das palavras do filósofo sobre a tragédia deixar de ser trágica começa a assentar, permitindo que a mente humana respire um ar novo, embora rarefeito. As consequências situacionais são claras. A necessidade de criar instituições futuras que ensinem como ele compreendia a vida e o ensino torna-se um imperativo para o progresso. A clareza dialética que ele alcançou em meio ao sofrimento físico serve agora como um farol para aqueles que buscam entender a decadência por outra ótica. A ideia de que somos escreventes do absurdo, agindo sem expectativas de ambição no presente, traz uma calma estranha, uma indiferença produtiva diante da ignorância alheia. O peso dos acontecimentos se acomoda, e a percepção de que o ser humano é uma ferramenta de decifração quântica começa a fazer sentido. Não há mais a urgência de ser compreendido pelos contemporâneos, há apenas o trabalho contínuo de refinar a informação e passá-la adiante. A pausa narrativa permite que o peso da revolução de um homem só seja finalmente sentido. Não é um fardo, mas uma libertação. O mestre da Galileia, em seu papel revolucionário original, também emerge desse silêncio como alguém que tentou, à sua maneira, preparar a humanidade para essa mesma autonomia, ainda que seus seguidores tenham escolhido o caminho oposto. O espaço criado permite que a dor física e a angústia intelectual sejam vistas como partes necessárias do processo de transvaloração. A atmosfera de inevitabilidade agora é acompanhada por uma aceitação serena da própria fatalidade. A resolução que emerge desse mergulho profundo é a de que a decadência e a saúde não são opostos, mas perspectivas que um mestre sabe inverter. A transformação interna é evidente. A vontade de potência nietzschiana não é um desejo de domínio sobre os outros, mas uma força de sobrevivência e de cumprimento de uma função específica no cosmos. A lição central que se cristaliza é que o progresso humano depende da superação da mediocridade cósmica, essa doença original que parece afligir até mesmo o Criador. A narrativa nos mostra que o ser humano terrestre tem o dever de ser probo o suficiente para proferir sentenças duras e viver as verdades que descobre. A integração desse conhecimento leva a uma mudança na forma como encaramos os problemas do universo. Passamos a vê-los como feridas que nossa própria consciência está ajudando a cicatrizar através da produção de informação refinada. O rastro das coleções intelectuais e morais agora segue uma direção clara, unindo a ternura do aprendizado espiritual com a inteireza do testemunho filosófico. A resolução externa é o reconhecimento de que os arrebanhados continuarão seu caminho, mas que um novo campo de resistência já está produzindo suas marcas vibratórias.
A ressignificação do valor da vida está em curso, e ela não depende de milagres ou favores divinos, mas da capacidade de cada ser humano de conduzir a si mesmo a um porto seguro filosófico, que é por natureza inacabado e crescente. O mestre da Galileia e o filósofo europeu deixam de ser figuras em conflito para se tornarem marcos de uma mesma busca pela consciência livre. A transição para o encerramento é suave. A compreensão de que somos agentes de uma revelação cósmica que está apenas em seus primeiros tempos traz um senso de propósito que transcende as épocas. O ser humano não é mais um escravo da estupidez terráquea, mas um alpinista que atingiu alturas da alma onde mesmo a tragédia se torna nutritiva. A paz que surge desse entendimento não é a quietude da passividade, mas a serenidade de quem sabe que está cumprindo sua parte em um jogo muito maior. A vida, finalmente, parece acontecer plenamente onde deve, na mente de quem se atreveu a decifrar a realidade. Ao unir todos os fios dessa narrativa, percebemos que o diálogo entre o mestre Galileu e o pensador europeu é, na verdade, um espelho da busca humana pela transcendência da própria limitação. A síntese que se apresenta é a de uma humanidade que precisa amadurecer para além da infância da crença. O significado filosófico dessa jornada reside na compreensão de que somos unidades mórficas em um campo de resistência à mediocridade e que nossa função no universo é vital e insubstituível. O capítulo revela que o verdadeiro revolucionário é aquele que, mesmo em um corpo frágil ou diante de uma multidão incompreensiva, mantém a integridade de sua visão. A antítese entre pensar e viver dissolve-se na constatação de que a nossa praxis é o que molda a nossa teoria da existência. As sementes da verdade foram plantadas na desconfiança, na ousadia e na capacidade de dizer não aquilo que paralisa. O legado dessas duas luzes, o mestre e o filósofo, serve como alimento mental e espiritual para aqueles que não se contentam com as sombras da ignorância planetária. A ideia de que o ser humano terrestre é responsável por repassar informações atualizadas para toda a rede viva universal, através de processos que a ciência moderna apenas começa a vislumbrar, confere uma dignidade cósmica à nossa existência cotidiana. O silêncio instintivo dos sábios contrasta com o barulho incessante dos rebanhos, sugerindo que o progresso real é feito em profundidade, não em massa. Estamos nos preparando para o encerramento de um ciclo onde a fé cega é substituída pelo conhecimento refinado. A ressonância dessa nova consciência convida todos, inclusive os que ainda se sentem presos a velhas fórmulas, para uma transformação radical de valores. O porto seguro não é uma resposta final, mas o próprio ato de navegar por águas desconhecidas com uma bússola forjada na própria experiência. A conclusão que se desenha é a de que a revolução mais profunda é aquela que acontece dentro de um homem só, contra tudo o que o impede de pensar e de ser livre. É uma jornada que nos eleva não para fora do mundo, mas para o centro da nossa própria fatalidade, transformando-a em uma vitória da vontade. Ao final desta jornada de reflexão, o que resta é a imagem de uma consciência que se elevou à altura de sua própria liberdade, sem a necessidade de muletas divinas ou validações externas. A essência do que foi explorado reside na coragem de ser único em um mundo que exige uniformidade. O mestre Galileu e o filósofo alemão, cada um com seu testemunho radical, lembram-nos de que a vida é um fenômeno que hospeda-se na mente e no psiquismo daqueles que se atrevem a vivê-la com inteireza. A lição duradoura é que a função humana é a de decifrar o absurdo, de encontrar sentido no martírio e de produzir luz onde só havia escuridão. O resumo dessa trajetória é uma transvaloração completa. A saúde do espírito não depende da perfeição do corpo e a verdade não depende do consenso do rebanho.
Concluímos que a mediocridade cósmica é um desafio que pode ser superado através da vontade de potência e da busca incessante por informação refinada. O encerramento desta narrativa não busca oferecer um ponto final, mas sim um impulso para que cada ouvinte continue a construir sua própria senda inacabada e crescente. O legado desses ídolos não são mandamentos, mas exemplos de como a sensibilidade pode ser elevada pelo embelezamento da vida e pela decifração da realidade. A ignorância, embora possa ser uma benção temporária, é uma prisão da qual o conhecimento é a única saída. Fica a reflexão de que, talvez, o tempo para essas verdades esteja apenas começando a chegar para aqueles que nasceram postumamente. O convite final é para que nos tornemos volumosos em nossos pensamentos, diluindo as velhas certezas para que algo novo possa emergir. No grande jogo da existência, a revolução de um homem só é a semente de onde toda a verdade futura brotará. A claridade e a serenidade totais são possíveis mesmo em meio ao caos, desde que tenhamos a mão firme para inverter as perspectivas e assumir o comando de nossa própria fatalidade. Que estas reflexões permaneçam como um eco de resistência contra a pequenez e como um chamado para a grandeza de ser simplesmente humano.